Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso espaço que é Um Dia por Vez. Hoje eu vim aqui falar com você porque eu estava pensando em quantas pessoas se encontram desanimadas, desiludidas, chateadas. Quantas pessoas eu percebo que têm se afastado da fé, que têm questionado Deus na sua vida, a obra de Deus. E eu não sou, para te dizer a verdade, a pessoa mais religiosa e talvez eu não seria a pessoa mais indicada para conversar com você sobre isso. Até porque até um tempo atrás eu também estava, de certa forma, afastada dessa minha religiosidade. Eu estava com esse rompimento espiritual e eu também estava na ala desses que só reclamavam e questionavam e se sentiam vítimas. Eu também me sentia vítima das circunstâncias. Eu achava sempre que eu fazia parte de uma conspiração da vida, que além das culpas e todas, né, que nós já conversamos, que eu carregava, então eu nunca olhava para a direção correta. Eu sempre olhava muito de uma forma muito individualista, de uma forma egoísta, digamos assim, onde eu só via as minhas necessidades e talvez as necessidades materiais e não observava que tudo talvez fizesse parte de um plano maior. E essa semana, especificamente, entre semana passada e essa, eu andei conversando com algumas pessoas e observando isso, né? Que como as pessoas acabam se fechando no próprio mundo e cada uma tendo uma visão diferente da própria vida e que no final a visão é a mesma, né? Todas enxergam a vida como uma droga e não observam e não reconhecem a presença ou a atuação de Deus. E, e aí eu peguei e pensei, bom, eu não sei se eu sou essa pessoa, mas eu vou tentar conversar com você sobre essa espiritualidade, sobre o valor que nós devemos dar à vida. Isso é uma coisa que eu tenho reforçado muito e talvez tentar despertar você quem sabe eu reforçar a minha espiritualidade nesse papo para te dizer que hoje eu entendo que Deus está presente em tudo, em tudo. Então a nossa pauta hoje será Deus está no comando, porque é isso, Deus realmente está no comando de tudo. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que todos nós, em algum momento nos vimos nesse papel de vítima. Em algum momento desacreditamos da capacidade própria de superação e em algum momento todos nós questionamos sim essa fé. E eu te digo que justamente nesse momento em que a gente está sofrendo pelas turbulências da vida, ou que a gente se encontra lá no buraco, naquele cantinho escuro do castigo, ou que a gente esteja realmente sofrendo de alguma dor que a gente acredita que não seja reversível, nesse momento, é justamente nesse momento que a gente deve fortalecer a fé e acreditar mais do que nunca no poder de Deus, na atuação de Deus na nossa vida. Eu conversei com você já há algum tempo que eu tenho tentado me reconectar com Deus, que eu venho tentando desenvolver a minha espiritualidade e de várias formas, não é só através das orações. Eu venho lendo, eu frequento algum lugar que eu me identifique, e eu não vou promover aqui, cada um tem a sua crença, a sua fé, mas eu acho que no final todos nós buscamos o mesmo Deus. Mas eu tenho tentado desenvolver essa minha espiritualidade para justamente poder ter uma clareza maior da importância da fé, dessa crença na nossa vida e como isso desencadeia as coisas boas também. E aí, na semana passada, uma amiga querida me enviou um vídeo, e eu não sou a pessoa também que sou muito ligada a essas promoções, esses compartilhamentos de baboseira de rede social, tá? Mesmo entendendo a importância de uma rede social, principalmente na comunicação, na divulgação, mas eu não sou muito fã do tipo de coisa que se compartilha atualmente.
Normalmente para mim é tudo baboseira, tudo coisa muito inútil. Mas essa minha amiga querida me mandou um vídeo e que fez me trouxe muitas reflexões. Esse vídeo é a história de uma garota de 17 anos, que teve o diagnóstico de um câncer em estágio terminal, e ela declara lá como é hoje a sua percepção pela vida, como ela encara a fé e como ela tem comandado tudo isso de uma forma que ela entenda o porquê de tudo isso. E o que ficou claro para mim é que, através da visão dela, é que ela desenvolveu uma percepção que nós às vezes levamos a vida inteira e não conseguimos desenvolver. Esse momento talvez fosse um momento dela ser muito ingrata, ficar ressentida com Deus e questionar e duvidar e esbravejar. E ela fez o contrário. Ela agradece, ela carrega dentro dela a gratidão e ela entende que tudo tem um propósito, né? E a parte que me emocionou muito foi justamente quando ela disse que a gente acha sempre que a gente sabe o que é melhor para a gente, é isso, né? Sempre quando você pensa numa coisa, você acha que aquilo é o melhor para você. E que quando Deus vai lá e te desvia daquele caminho e você fica brava porque você não vai ter aquilo que você queria, você questiona. E aí ela fala que se a gente tiver fé e a gente confiar nesse Deus, a gente vai entender que Ele quer sempre o melhor para a gente. E Ele sabe o que é melhor para a gente. Então Ele vai nos direcionar para aquilo que é melhor para a gente. E é muito difícil a gente viver com essa consciência e viver aceitando esse direcionamento que faz parte do plano de Deus. É muito complicado você perceber que tudo que está acontecendo ao seu redor, na sua vida, faz parte do plano de Deus. Então é muito mais fácil você duvidar da presença dele ou da força, do poder dele, do que você se agarrar a isso e confiar de que tudo vai dar certo no final. Então, a gente fala em otimismo, né, que as pessoas dizem, eu sou otimista, tal. Não, na verdade é que você é uma pessoa que acredita que Deus está te direcionando para o melhor. Você está mantendo a sua fé e está sempre renovando essa fé. E eu acho muito bacana isso. Quando eu ouvi isso de uma garota de 17 anos, agradecendo a Deus e entendendo que chegou o momento e que tudo bem, né? Só que o que eu quero te dizer aqui é que não precisamos enxergar a vida através dos olhos da morte. Não precisamos entrar nesse estágio de final da vida para perceber o que é a vida de fato. Não precisamos encontrar com um diagnóstico terminal para fazer essa reconexão com Deus. Porque Deus está presente o tempo inteiro na nossa vida, Ele está do nosso lado, Ele está ali esperando o seu chamado para te socorrer, para te acudir, para conversar contigo. Então, o que eu tenho para dizer, principalmente para essas pessoas que estão aí desconectando esse fiozinho que liga ali com Deus, para essas pessoas que ainda não acreditam no poder de Deus na própria vida, eu quero te dizer que não desanime. Os problemas, eles fazem parte da vida, por mais que a gente não aceite, eles fazem parte da vida. E talvez os problemas sejam indicadores de livramento, sabe? Talvez um problema te aconteça para te livrar de outro maior. Não sei se você consegue me entender, mas talvez você esteja num caminho que você olha e acha que está tudo errado, mas seja o certo para você encontrar o que você precisa encontrar no final dele. Então, os problemas, eles não são indicadores de abandono, não pela parte de Deus, tá? Eles são norteadores.
Eles estão te levando para algum lugar. Em algum lugar você tem que acreditar que seja um lugar melhor para você. Eu li outro dia que a dor e o sofrimento, eles são uma espécie de depuradores de espírito. São lapidadores, eles lapidam e nos tornam mais fortes para a vida. E é difícil você encarar dessa forma, né? Que como que pode, eu tenho que sofrer, eu tenho que sentir dor para evoluir, para me sentir, para ser uma pessoa mais forte? Sim, é isso. A gente precisa entender que é necessário para o nosso desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento espiritual. Então, nós somos desafiados o tempo inteiro até para podermos saber da nossa capacidade. Eu escutei até a Aline no podcast dela falando outro dia, como que eu posso saber da minha capacidade ou da minha força se eu não for desafiada, se eu não tiver um desafio, um problema, um grau de dificuldade, como que eu vou saber se eu não for desafiada nesse sentido? Então é isso, nós somos desafiados, e se somos, com certeza é porque Deus sabe que temos capacidade para superar tudo isso. Quando eu te digo que eu estou nesse processo de reconexão espiritual, é justamente porque eu entendo que tudo que eu vivi, do melhor ao pior, foi extremamente necessário para que eu estivesse aqui hoje, com esse amadurecimento, com essa consciência, com essa mensagem para te passar. Eu entendo que Deus me fez percorrer por muitos caminhos, caminhos difíceis, caminhos dolorosos, e que eu vou ter outros caminhos difíceis e dolorosos pela frente. Eu não estou me iludindo com relação a isso, tá? Mas todos os caminhos que eu percorri foi para que eu o encontrasse novamente e pudesse ser grata a Ele, para poder ter essa compreensão de que Ele é muito perfeito nas suas ações e que tudo está intimamente ligado, muito bem planejado. E olha, Ele jamais nos colocaria num lugar ou numa situação se Ele não soubesse que de alguma forma nós estaríamos seguros, sabe? Essa é a minha percepção, porque por muitas vezes eu tive tão descrente e tantas vezes eu chamei por Deus para olhar por mim, para a minha vida, a exaustão, à beira da exaustão, sabe, nas lágrimas mesmo, chorando muito, pensando que Ele tinha me esquecido, e quando na verdade tudo aquilo que eu estava passando era para que eu me fortalecesse para chegar aqui onde eu estou agora. Então, não podemos achar que nós vamos querer sempre o nosso melhor e Deus não vai querer isso. Por que a gente acha que Ele nos colocaria nessa vida e como se fosse uma brincadeira de cabra cega, sabe? Você fica lá tateando de vista, sem enxergar aonde você está indo, sem entender o seu propósito, e Ele ficasse lá só observando, se divertindo, te olhando ali chegar perto do fogo ou na beira do precipício e Ele não fosse tomar nenhum tipo de atitude. Normalmente é isso, a gente acaba tendo essa visão, achando que Deus faz isso com a gente, não é. Eu acho que falta entender e aceitar é que tudo é decorrente de escolhas, das nossas escolhas. Porque Deus também nos deu o livre arbítrio, não foi? Só que quando nós fazemos as escolhas, nós não queremos sofrer as consequências dos resultados delas, principalmente se esses resultados forem ruins. Mas é justamente isso que vai moldando a gente, direcionando a gente para um caminho melhor. E esse caminho nós temos que trilhar com as nossas pernas, porque Deus não vai nos mostrar nenhum tipo de atalho, porque o seu caminho, o meu caminho, o caminho do outro, cada um tem que percorrer o seu caminho, porque faz parte desse propósito divino
de que passemos por todas essas experiências na vida, sabe? Tudo faz parte do plano de Deus. Tudo foi planejado para que você se torne a pessoa que Ele projetou para ser. Então, antes de você se colocar nessa situação de reclamar, questionar, chorar, se sentir abandonado, sozinho, agradeça. Valorize a sua vida e se ilumine, porque você é um ser de luz. E olha com cuidado e veja quantas bênçãos você tem na sua vida. Temos problemas, sim, todos, quem não? Mas olha, eu tenho certeza que temos muito mais motivos para sorrir do que para chorar. Temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então, se você quiser, faz uma listinha das coisas que estão ruins na sua vida, põe de um lado as coisas que você acha que não estão legais e põe do outro lado as coisas que estão legais. E com certeza no item das coisas que não estão legais são coisas que você consegue mudar. Coisas que com empenho, com fé, com dedicação, com trabalho, estudo, não importa. Não são coisas reversíveis. Porque nada nessa vida é irreversível. Se você tiver fé, se você acreditar, você consegue mudar. Então, aprenda o seguinte: os problemas sempre existirão e não vai ter outro modo da gente aprender. É pelo amor ou pela dor, não é isso que falamos? Então, eu acho que se tiver que ser de um modo, que seja pelo amor, entendendo e aceitando esses desafios com gratidão, tá? E outra coisa, eu publiquei recentemente lá no Fênix, se você quiser e puder, vai lá dar uma olhada, que eu acho que o nosso propósito nesta vida é de se conhecer, de saber quem nós somos de verdade. Então, o meu convite é que você descubra quem você é de verdade. Porque se você se conhecer, entender um pouco dessa pessoa que habita em você, que mora com você, entender que essa sim é aquela relação que vai até que a morte nos separe, porque você está todos esses anos convivendo com essa pessoa, então você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa conversar com ela. Você precisa saber o que ela quer. De repente, essa pessoa que mora dentro de você seja aquela criança que você não permitiu crescer. Aquela pessoa que você nem quis saber dos sonhos dela. Aquela pessoa que você tem ignorado tanto quanto você ignora Deus na sua vida. E talvez seja essa pessoa que te ensine mais sobre esse Deus e te reconecte a Ele novamente. Mas você precisa fazer as pazes contigo, saber quem você é de verdade. E aí, só dessa forma, quando você se conhecer, quando você se descobrir, você vai conseguir de fato se perdoar. Você vai parar de se culpar e vai parar de se martirizar. Então, não se esconda em você mesmo e não se coloca mais nesse cantinho escuro que a gente sempre fala aqui, que a gente acaba se colocando de castigo. Porque nós temos essa tendência absurda de autopunição e isso não é bom. E não é saudável também, nem para a mente, nem para o espírito, nem para o coração, nem para a vida, nem para nada. Então, liberte-se dessas amarras, exclua todos esses sentimentos ruins que estão dentro de você e substitua tudo isso por Deus. Tenta fazer essa faxina interior e colocar em todos esses cantinhos, você preenche com a sua fé e coloca Deus ali. Porque Ele está mais próximo de você do que você imagina. Então você não tem como afastar, porque eu sei, mesmo que você tente, Ele nunca vai desistir de você. E eu te falo por mim, porque eu me achei por muito tempo desassistida e abandonada, e depois um dia eu olhei e falei, mas Ele esteve comigo o tempo todo, Ele nunca me abandonou. E Deus faz isso, Ele jamais vai deixar a gente sozinho nesta ou em qualquer outra jornada. Tudo que a gente precisa fazer é confiar
acreditar que Ele está no comando, porque Ele está. Eu li há pouco tempo também uma matéria muito legal, e você sabe que eu gosto de compartilhar com você as coisas legais, porque eu acho que a gente já sofre por tantas mazelas que essas mensagens elas trazem um conforto, um esclarecimento ou dá um up para a gente tentar mudar, sair desse ponto estagnado que a gente para às vezes para ir para outro lugar melhor. Então, nessa matéria, o autor faz uma analogia muito legal entre aquela brincadeira do esconde-esconde e compara um pouquinho com as pessoas que perdem a fé. E de uma forma muito bonita, ele diz que quanto mais nós tentamos nos esconder de Deus, nos lugares mais sombrios, nos lugares mais profundos, Deus nos encontra. E esse é realmente o momento favorito de Deus, quando Ele consegue nos encontrar, quando Ele consegue nos resgatar. E como eu fui uma pessoa que eu me sinto resgatada por Deus através da minha fé, através dessa reconexão que eu fiz, eu quero te dizer que é isso, a gente passa muito tempo da vida se escondendo, não apenas de nós, mas se ocultando desse Deus que está aí, do nosso lado, querendo ajudar. Então talvez esse seja o meu chamado para que você estabeleça essa reconexão com Deus e que se fortaleça espiritualmente para que nenhum momento mais de tristeza ou angústia te derrube ou que te faça desacreditar não apenas da sua força, da sua capacidade, mas da sua fé. Que nada mais te afaste de Deus. Que nesse momento você se una a Ele com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu coração, e você vai ver que tudo vai acabar bem. Eu acredito nisso. Eu tenho provas de que a gente tem resultados positivos quando a gente restabelece a fé na vida. Então eu quero encerrar aqui com um poema muito bonito que eu li também nessa matéria e que infelizmente eu não consegui descobrir o autor desse poema, mas que eu quero compartilhar aqui. Eu espero que ele acalme as suas aflições e te coloque novamente diante de Deus, com toda a humildade e com toda a gratidão, que você enxergue a sua vida com toda a beleza e com toda a luz que você precisa. O poema diz o seguinte: sou uma criança brincando de esconde-esconde, esperando que alguém me encontre. Chame meu nome e diga: achei! E o fizeste, Senhor. Encontraste-me, me escondendo, nos lugares mais absurdos e tristes, atrás de velhos ressentimentos, sob toneladas de desapontamentos, pendurado na culpa, asfixiado pelo sucesso, envolto em soluços que ninguém ouvia. Encontraste-me, chamaste meu nome e disseste: achei. E creio no que disseste. E agora, talvez, as lágrimas silenciosas que umedecem meu rosto dizem que eu não preciso brincar de esconde-esconde nunca mais. Então, é isso. Eu quero te dizer que você não precisa se esconder, nunca mais, nem de você e muito menos de Deus. Coloque Deus na sua vida e receba com todo o seu coração, de braços abertos, os resultados maravilhosos que Ele vai te mostrar, porque Deus está no comando, acredite. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã neste espaço, agradecendo pelo seu apoio e por todos os preciosos minutos que você me concede nesta reflexão. Encerraremos esse episódio com um coração repleto de amor e gratidão, perdoando e sendo perdoado. Felizes por estarmos aqui juntos, porque independente do lugar, estaremos sempre na companhia e sob o amparo de Deus. Porque
Em todas as situações e em todos os momentos, Deus está no comando. Confia. Agora, a nossa despedida de sempre, que é o meu eu interior, saudando o seu eu interior, desejando que o seu coração seja inundado pelo amor de Deus e a sua vida comandada por Ele também. Namastê.